Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui para fazer uma gravação de mais um programa Despertar com Jesus. Quero agradecer a Deus pela essa audiência maravilhosa, espalhada por todo o planeta, em especial ali em Moçambique, né? Quero mandar um abraço fraternal, fortemente, para toda a nossa audiência ali em Moçambique. Que Deus abençoe a todos. Até em Quênia também, nós estamos em Quênia. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe toda a nossa audiência ali. Aqueles que desejarem saber acerca da mensagem do profeta dessa era, que veio no espírito e virtude do profeta Elias, é só você entrar aí em contato com o pastor Raul João, aí na cidade de Beira. O telefone dele é 258-762-9029. Aqueles que desejar conhecer essa mensagem, é só você ligar para esse telefone aí que eu citei e Deus vai abençoar muito vocês. O programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Aí o nosso irmão pergunta, mas essa mensagem, ela está na Bíblia? Sim. Ali no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6 ali, você vai encontrar a promessa de dois mensageiros. Um era João, que veio no espírito e virtude de Elias, veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram. E agora veio o profeta William Marion Branham, no espírito e virtude de Elias, para os gentios. Que Deus abençoe a todos. Se vocês desejarem, consulta lá também Mateus 17:11, ali Atos 18, 18 ao 20, você vai encontrar ali também que está falando desse profeta que viria, que nós estamos no tempo da restauração. Você, meu irmão, você tem que aprender, como Jesus chegou a dizer lá em São João 5,39, examina, pois, as Escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Eu estou muito grato, porque Ebenezer, Deus está me abençoando, está ajudando todos vocês. Vocês sabem que nós estamos na última era de Laodiceia. E esta era é uma era muito curta, já está se findando e o povo não está preparado. Hoje nós vamos falar um pouquinho no livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 11 e o 13. Eu creio que Deus tem muitas maravilhas para cada um de nós, mas nós queremos dar graças a Deus em tudo e por tudo. Quero desejar à nossa audiência maravilhosa que vocês tenham aí um bom dia em nome de Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Então, mas nós vamos ouvir uma linda mensagem musical que é muito maravilhosa, e até quem falou isso daí foi o rei Davi, ali no Salmo 113. Quem é como tu, Senhor? Joel e Israel, essa dupla maravilhosa, né? Quem é como tu, Senhor, que sem curva para ver a terra, sem curva para ver a terra, sem curva
curva para ver a terra. Quem é como tu, Senhor, que se curva para ver o céu, sem curva para ver o céu, sem curva para ver o céu, sem curvar para ver a terra, a gente até entende. Sem curvar para ver o céu, excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba a minha adoração, receba a minha adoração. Quem é como tu, Senhor, que levanta o que está caído, desprezado e oprimido, e faz surgir um novo amanhecer. Quem é como tu, Senhor, que mostrou lealdade a Davi, mesmo quando ele errou, mas o Senhor não tirou tudo dele. Ser leal ao seu servo Davi, a gente até entende, mas levantar o que está caído excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Estamos apresentando
Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus abençoe a todos, e para mim é um grande prazer estar aqui falando da verdade, porque a única verdade que existe embaixo dos céus, em cima da terra, é a palavra de Deus. Como o próprio Jesus chegou a dizer lá no livro de São João, no capítulo 17, verso 17, Pai, santifica os teus filhos na verdade, porque a tua palavra é que é a verdade. Então, muito bem, eu creio que os irmãos estão aí com a escritura aberta. Aqui no livro de Apocalipse, João, vocês sabem que João foi o único mensageiro que morreu de morte natural. João não morreu decapitado, não morreu a espada, não morreu em fogueira de lenha, não. João morreu de morte natural. Mas ele teve uma vida muito cruel, por causa dos perseguidores romanos. Nós sabemos, diz a história, que ele foi cozinhado num tacho de azeite por 24 horas. E ele não morreu e não sofreu dano nenhum. E depois viram ele que não morreu ali queimado no azeite. Chamaram ele que ele era um feiticeiro. Ele não era feiticeiro. É que Deus estava na vida de João. E Deus tinha uma obra para João fazer. Então, aí lançaram ele lá na ilha de Pátimo. Uma ilha que era justamente preparada para os criminosos, os bárbaros daquele tempo, né? E João foi lançado lá na ilha de Pátimo. E nós sabemos que Deus, quando ele tem um propósito na vida de um homem, na vida de uma mulher, Deus, ele cumprirá. Como diz em Filipenses, creio que é 1:6, né? Que Deus começou, aquele que Deus começou a boa obra, Deus aperfeiçoará até o dia da vida de Jesus Cristo. Então João foi lançado lá na ilha de Pátimo, e ali, então, nós sabemos que no meio daquelas cobras, escorpiões, ali foi aonde Deus tratou com ele. Nós vemos aqui que ele realmente, ele recebeu ali a revelação, certo? Ele recebeu a revelação dos 7 selos, das 7 eras, tudo ali João recebeu. E nós damos graças a Deus, porque ele fez com que a palavra de Deus se cumprisse. Nós sabemos, irmão, que Deus, ele sempre trabalha através dos apóstolos e dos profetas. Aí você chega a dizer para mim, evangelista, mas Deus tratou com os profetas só no Velho Testamento. Você está equivocado. Porque João Batista, ele veio já no Novo Testamento. Você vai encontrar Jesus Cristo no Novo Testamento. Ágabo também, lá em Samaria, ele era um profeta de Deus. E que Deus possa nos abençoar. Que hoje nós estamos vivendo tempo paralelo. O Evangelho está cheio de mágico. Falando uma coisa, falando outra. Aí, de repente, ele falou, vai lá, chama lá, Janes de Jambre. Ô, Janes de Jambre, olha isso aqui, ó. Esse careca aqui, ó, esse barbudo, tá achando que ele é tão inteligente, que ele é tão sábio. Veja bem, a vara dele virou serpente. Joga de vocês também aí, ó. Na verdade, a vara de Janes de Jambre virou serpente. Mas só que a vara de Moisés
foi lá e engoliu as duas. Que decepção, meu irmão! Que decepção com esses mágicos! E uma coisa eu digo, lá no livro de São Mateus, capítulo 7, verso 21, a decepção mundial vai acontecer de novo. Quando muito, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, muito vai falar naquele dia, Senhor, eu não preguei no teu nome. Jesus não é covarde, não. Jesus não é cínico, não. O que ele disse, o que eu falo à meia-noite, eu também falo ao meio-dia em cima de um telhado. Aí ele chegou a dizer que a hora nós estamos vivendo e muitos estão despreparados. Muitos vão falar naquele dia, mas Senhor, eu preguei no seu nome, expulsei o demônio, curei o leproso. Jesus falou, verdade, você foi honesto, você pregou a minha palavra, curou o leproso, expulsou os demônios, mas vocês estão todos praticantes de iniquidade. Meus irmãos, uma coisa eu digo, aqui nós temos também essa passagem. Paulo chega a dizer, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, está dizendo assim, ó, segui a paz com todos. Eita, meu Deus do céu. Será que nesses palácios, desses governos aí, será que lá tem paz? Será? Aquilo ali, para mim, não passa de um manicômio de louco. Nós acompanhamos a internet, lá parece um manicômio de louco. Ali ninguém tem paz, ninguém confia um no outro. E aqui Paulo chega a dizer, cede a paz com todos, mas como que vai ter paz? Aí diz, sem a santificação, ninguém poderá ver a Deus, meu Senhor. Por quê, meu querido? Nós temos que nos santificar, nos limpar, de dentro para fora. Eu aprendi uma coisa, o meu querido pastor, Isaías Cândido, ele falava que essas pombinhas, né, que vivem nas praças, em muitos lugares, você pode olhar que elas têm ali, os pezinhos dela são tudo cor de rosinha. Ninguém vê uma pombinha daquela, uma rolinha daquela, ninguém vê ela dentro do tanque de água. Ela não precisa lavar os pés, porque dentro dela, ela tem uma bilis, que faz uma glândula que produz aquele líquido ali, limpa o corpo dela. E assim é o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, como é que você vai se santificar? Com o evangelho mesclado? Com a doutrina errada? Crendo em 3 Deus? Batizando no batismo falso? Mas não. Mas Paulo chegou a dizer que sem a santificação nós não veremos a Deus. E aqui também, no livro de 1 São João, é algo tão maravilhoso. Cada ser humano podia pensar que naquele dia você vai se deparar com Jesus nos ares, certo? Vamos encontrar com Jesus nos ares. E ele não vai vir aqui nessa terra do jeito que ela está hoje. Não. Hoje o jeito que ela está, ele não vem. Aqui no livro de São João, nossa, era ver, está escrito assim, meus amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que devemos ser. Mas sabemos que quando quem? Jesus Cristo se manifestar, nós seremos semelhante a Ele. Porque assim como Ele é, nós vamos ver Ele. Agora, vocês sabem que um anjo, né? Ele que é Salmo 37,
deixa eu ver se é 37 ou 34, que vocês vejam bem que a palavra de Deus diz que nós somos maiores que os anjos. Os anjos, eles... o próprio Jesus aqui, no Salmo de número 8, o próprio Jesus, veja bem, ele foi criado menor que os anjos. Está aqui, ó, Salmo de número 8, nós vemos que o próprio Jesus, está escrito, Salmo 8, verso 5. Contudo, pouco menor, Jesus se fez do que os anjos, e de glória ele foi coroado. E aqui agora, no Salmo 37, agora vocês vejam bem o que é um anjo. Aqui, ó. O anjo, ele é um ser criado por Deus. E nós vemos que se um anjo aparecer, nesse corpo que nós estamos, 34, verso 7, o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor, ao redor de todos que temem, e ele livra. Então, agora, se um anjo aparecer, nós nessa matéria, nós morremos fulminados na hora. A santidade dele não é maior do que a nossa santidade que nós tivermos lá naquele dia. Mas se aparecer um anjo hoje no seu caminho, você é fulminado na hora. Você morre. E aqui, nós vemos que João falou assim, que como Jesus é, nós o veremos. Eu fico pensando, meu Deus, que santidade que nós vamos ter. Nós temos que ter uma santidade. Agora, a santidade não é porque você dá os seus dízimos na igreja. Não é porque você contribui com as suas ofertas. Não é porque você faz caridade. Que isso daí faz parte da nossa vida. Que nós temos que viver uma vida de santidade mesmo. Porque sem nós fazer as nossas obras, o apóstolo São Paulo chega até a dizer, aqui no livro de Gálatas, que nós temos que ter boas obras, certo? Nós temos que ter boas obras, porque as boas obras é prova que você tem fé. O apóstolo Tiago, ele chega a dizer no seu capítulo 2, ele chega a dizer, não adianta nada eu falar para o povo que eu tenho boas obras, se eu não tiver fé. E não adianta nada se eu falar que eu tenho fé, se eu também não tiver boas obras. As duas têm que acompanhar. Um cristão verdadeiro, ele não precisa manufaturar nada. Olha, quando encontrar alguém, eu vou demonstrar que eu sou cristão. Tem pessoas que na rua ele é uma coisa, dentro da sua casa ele é outra coisa. Tem pessoas, você chega na casa dele, ele escuta alguém bater palma, ele corre para se trocar. Meu Deus do céu. Por quê? Ele está vivendo uma outra vida lá dentro da casa dele. Nós não temos que viver vida diversificada. Assim como você na sua casa, você na rua, você no seu emprego, em todo lugar que você andar, você tem o Espírito Santo. Aqui no livro de São Mateus, foi o próprio Jesus quem chegou a dizer isso. Veja bem, que São Mateus 12 diz assim, verso 43, e quando o espírito imundo, ele tem saído de um homem, ele vai andar por lugares áridos, buscando um repouso,
e não a encontrando, o que ele pensa? Ele diz: eu voltarei para a minha casa e de onde eu saí. E ele voltando, achando a casa desocupada, esvarrida, adornada, então ele leva com ele junto mais, o quê? 7 demônios mais. Aconteceu na nossa igreja essa semana, uns 15 dias. Porque não é você estar dentro da igreja. Você pode estar dentro da igreja 24 horas. Mas se você não estiver em conexão com Deus, o que acontece? Você está... Sua casa está vazia. O que acontece? Pode notar. Um obreiro, um pastor, quando ele cai numa tentação, no adultério, o que acontece? Aí você encontra ele na rua fazendo coisas piores. Porque ele estava dentro da igreja, mas ele não tinha o Espírito Santo. Porque você sabe que Paulo chega a dizer aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, chega a dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com os quais estáis selados até o dia da redenção, até o dia da vinda de Jesus Cristo. Você está selado. Quando um homem está selado por dentro, o diabo fica selado pelo lado de fora. Mas acontece quando você não tem o selo de Deus, o ladrão, que como está lá em São João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quantos lares estão sendo destruídos? Quantas famílias estão sendo dispersas? Porque o diabo entrou lá, a casa, o guarda estava amarrado. E aqui foi o que Jesus disse, né? Ele volta, traz mais 7 demônios. Aí você pode ver, a pessoa começa a mentir, a pessoa começa até a roubar. Hoje eu me sinto tão triste, porque eu vejo hoje igrejas que estão aí cada dia mais se aprofundando. E nem nós estávamos falando a respeito do profeta Noé. Quando Deus viu que Noé terminou 120 anos, Deus falou para Noé: entra todo mundo na arca. E entrou um casal de animal macho e fêmea. Aí o que aconteceu? O próprio Deus, tá? Não foi o Noé que foi lá e puxou a tampa da arca, não. Foi o próprio Deus com as 2 mãos lá e placou. E a porta que Deus abre, o homem não fecha. E a porta que Deus fecha, o homem não abre. E ali houve aquele desespero. Noé, Noé, ô Noé, eu sou seu sobrinho. Ô Noé, eu sou seu amigo, eu sou seu irmão. Ô Noé, abre. Noé nem sequer ouvia o povo falando, porque ele estava selado pelo lado de dentro. E uma coisa eu quero falar para você. No livro de Apocalipse, está cheio de sinais. Vocês podem encontrar também no livro do profeta Isaías, que está falando que os desertos estão começando a nascer nascente. O próprio Rio Jordão, que estava lá, águas mortas. A palavra de Deus diz que o profeta Ezequiel, no capítulo 35, ele chega a dizer que do Oriente sai água que vai para o Ocidente. O Mar Morto, ele está no Ocidente. E as águas já tá criando até peixe. É sinal da vida de Jesus. E Jesus chegou a dizer também, São Mateus 24, que os terremotos, a peste, a fome, tudo, as guerras, é tudo sinal da vida dele. Uma coisa eu digo, como a arca fechou, a porta da graça vai fechar. E lá, quando nos dias de Noé, como eles viram que estava tudo perdido mesmo, continuar na baderna. E acontecerá o quê? Quando a porta da graça se fechar, muitos vão querer ir e não vai poder mais. Aí é o que cumpre o que Jesus falou, vão se sujar mais. Deus abençoe todos vocês e até a próxima apresentação. Com fé no Filho do Deus vivo, com fé em Jesus Cristo. Deus abençoe, o meu muito obrigado. E tenham a todos uma ótima semana em Jesus.